Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Voiflix. Eu sou Marcos Maida e hoje nós vamos conversar sobre indicadores e KPIs. É sobre isso que nós vamos conversar e vamos desmistificar um pouco esse negócio. O pai da gestão moderna, Peter Drucker, disse o seguinte: tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Ora, quando falamos em indicadores e falamos em KPIs, estamos falando em melhoria, em medição para a melhoria daquilo que nós estamos identificando. Então, o primeiro ponto que a gente tem que identificar é quais são os pontos que eu tenho que medir. Vamos desenhar alguns milestones dentro da nossa curva de aprendizado. E dentro desses pontos, desses milestones, vamos colocar determinados apontamentos. Eu cheguei até aqui? Cheguei. Em quanto tempo? Quanto eu gastei? Quanto eu despendi de esforço? Poderia ter gasto menos tempo, menos dinheiro, menos esforço? Daquele momento para o outro, vamos fazer uma medição também parecida. Quanto de dinheiro, quanto de esforço, quanto de tempo, quantos recursos eu tive que implementar para poder atingir aquele nível. Quando eu começo a equiparar isso, eu vejo se o resultado que eu atingi foi um resultado satisfatório ou não satisfatório em relação àquilo que eu quero entregar no final. Obviamente que quando a gente desenha o nosso projeto como um todo, a gente recorta ele em determinadas partes. Então eu tenho a primeira parte, o primeiro entregável, o segundo entregável, o terceiro entregável e o entregável final. Em cada uma delas eu tenho determinados pontos que eu preciso analisar. Quando eu implemento a solução ou coloco aquela solução para rodar de modo mesmo que precário dentro de um determinado sistema, ela precisa me dar uma resposta. E essa resposta tem que ter sido projetada anteriormente. A partir da minha projeção, ou da minha prova de conceito, ou do MVP que eu já fiz dentro dessa estrutura, eu vou ter um marco ali. Eu vou ter uma ideia de se aquilo vai para frente ou vai para trás. Atingir aquela meta? Não atingir aquela meta? Por que eu não atingi aquela meta? Quais foram os problemas que me levaram a não atingir aquela meta? Como eu posso corrigi-los novamente? É momento de pivotar? É momento de voltar para trás e rever aquilo que eu já fiz? Então, esses indicadores e esses KPIs, eles vão mostrar essas fases para vocês. E é muito importante que eles sejam determinados e desenhados para que eles sejam identificados e aplicados de forma clara, de forma objetiva e com dados que sejam confiáveis. Não adianta a gente trabalhar com dados que não são confiáveis. Hoje, o dado é a principal commodity que a gente vai trabalhar para poder medir o desenvolvimento da nossa solução, da nossa ferramenta e daquilo que a gente quer aplicar. Lembre-se, quando nós falamos de indicadores e falamos de KPIs, nós estamos falando de medição, nós estamos falando de controle, e somente esse controle pode levar a uma melhoria na sua gestão e na otimização do seu projeto. Se desde o começo você desenhar o seu projeto com determinados marcadores e entender quando você chegou, em que espaço de tempo você chegou e quanto recurso você gastou, você já começa a definir quais são os próximos indicadores para os próximos marcadores. E assim evoluir a sua solução, evoluir a sua ferramenta para poder entender e parametrizar ela dentro daquela gama de recursos que você tem. Lembre-se, tanto tempo quanto recurso são bens finitos. Você não pode gastar o tempo à toa para poder executar uma determinada tarefa. E os recursos que você vai utilizar também não vão ficar disponíveis o tempo todo. Então, o controle deles e a melhoria visando a otimização no processo para a obtenção do resultado melhor, é isso que você vai buscar com essa parametrização, olhando para os seus indicadores e para os seus KPIs. Ok? Sucesso para vocês!